Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. 11 de agosto, minha gente, mês 8. Nos encaminhamos aí para a Semana da Pátria. Não falta um mês para a Semana da Pátria. Querida pátria verde e amarela, chamada Brasil, nosso continente verde e amarelo. Que tristeza esse país, né, minha gente? Que tristeza. Aquilo lá em Brasília, vou dizer, é triste. Que turma se reúne lá, hein? Naquele congresso. Supremo Tribunal Federal. É indicação, é caneta, né? Não é por méritos, não é pelo concurso, pelo saber, pelo esquema. E o congresso é aquilo que você sabe, né? Qual é a composição que nos serve, onde é que a gente ganha mais? Não é a pátria que vale, não é o povo brasileiro. Lamentavelmente. É triste, mas é a realidade. Minha gente, a pandemia está aí. Cepas, a Covid-19 não foi embora. Então te liga, aglomeração nem pensar, máscara, álcool em gel, protocolos. Então te liga que a coisa é séria. Não brinca com a sorte, tá bom? Vamos chegar no fim do ano, se Deus quiser, se todo mundo se comportar, a gente chega lá e pode até dar um abraço aí na família, no pessoal, dos amigos, no corporativo, né, no ambiente de trabalho. Vamos, mas depende de você, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafre, 86 anos. Vamos falando do esporte do futebol, dizendo que temos Grêmio, ou melhor, São Paulo e Grêmio, no próximo final de semana, Campeonato Brasileiro, e o Internacional enfrentando o Fluminense aqui no Beira-Rio. Silvio Lopes. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a ti pela gravata. O pessoal aqui já está dizendo que gravata, hein, José Silva e tal. Parabéns. Muito obrigado. Combinando. O pessoal aqui do Facebook. Muito aqui, obrigado. Tá? Ela tem um nome aqui. É interessante. É verdade. Tom Sir Tom. E a combinação também, né? Quer dizer, Obrigado. E cumprimentar também, José Silva, os colorados, né? Porque eu sou gremista, mas de qualquer maneira quero cumprimentar o Internacional pelo desempenho que teve diante do Flamengo. Eu estive aqui, a última foi antes desse jogo, então agora quero cumprimentar. Mas saber dos colorados, por que o Internacional tem um time, esses jogadores, para ganhar 4-0 do Flamengo no Rio, o Flamengo que é o top de linha hoje no futebol brasileiro, eles jogaram tão bem, mostraram tanto entrosamento e vontade. Por que não fazem isso durante os jogos demais do Campeonato Brasileiro? Será que contra o Fluminense vão ter essa mesma garra, essa mesma disposição? Futebol se provou que tem. Então, é isso, viu, Paulo Olímpio? Sei que tu deve estar pensando nisso. Por que o Inter não joga melhor nos outros jogos? A preocupação do Silvas, Sim. Bruna, é a minha. Eu agradeço a homenagem ao Inter, que saiu do seu estado letárgico e voltou a nos dar alegria, uma alegria especialíssima. E esperança, né? Ganhar do Flamengo no Maracanã por 4-0 é um marco histórico. E isso nos deu imensa alegria e satisfação. Até porque no comando técnico do Flamengo está hoje um treinador que nós não conseguimos ganhar aqui, né? Aqui em Porto Alegre, e agora houve a desforra com juros. Mas a tua preocupação, Silvio, é a minha. Por quê? Porque eu quero ver se esta atuação do Inter não foi episódica, não foi isolada. Eu quero que ela tenha uma continuidade. E acredito que terá. Por quê? O Inter conseguiu ficar só com o campeonato nacional. O resto ele se desclassificou em todas. E isto traz-lhe uma vantagem especial. Os seus atletas estão mais poupados das outras competições e dos desgastes com viagens e tudo mais. Isto pesa terrivelmente. E teremos, sim, o Fluminense pela frente. É uma demonstração ou uma oportunidade de que
isto não será episódico, não será uma coisa isolada, essa vitória monumental no Maracanã. Ocorre que o Flamengo jogou de salto alto e o Inter se fechou e atuou no contra-ataque. E foi de uma precisão única. Chutou poucas vezes ao golo, mas foi mortal quando o fez. E aqui em casa, o Inter, evidentemente que não poderá usar a mesma tática de se resguardar e usar o contra-ataque. Terá que atacar. E aí será o grande teste para o Internacional comprovar que voltou de vez, voltou para se reabilitar perante a sua torcida, enorme torcida, enfim, e nos dar de novo confiança. O treinador uruguaio, Diego, me parece que fez o que há muito se pedia. Vamos começar um time por uma boa defesa. E o Inter tem provado que as atuações defensivas têm sido muito boas. E o nosso ataque, que andava jejum bárbaro, deslanchou. Espero que o Yuri Alberto não tenha gastado a sua munição toda contra o Flamengo. Enfim, estamos esperançosos, mas com um pé atrás, com as cautelas que se impõem para o momento. E o Grêmio se houve vitorioso na segunda-feira, numa partida que eu acho que não agradou aos gremistas, não lhes deu confiança. Eu tenho dito, o Grêmio está numa fase de mutações. Aqueles bons craques do seu plantel envelheceram e os novos ainda não amadureceram. Então o time precisa engrenar. E o Luiz Felipe é competente para isso. Acho que poderá sim também se recuperar no campeonato nacional. Mas ambos, eu acho ambos, tanto o Grêmio como o Internacional, doutor Paulo Olímpio, o senhor falou muito bem em relação ao Internacional, que está se fortalecendo naquilo que era a fraqueza do Internacional, isso, que era a defesa. Então o Internacional está com uma bela defesa, contratou um centro da área ali que é muito bom, é Bruno, se não me engano. Está saindo bem o zagueiro. Então ele deu uma solidez defensiva para o Internacional. Com relação ao Grêmio, que ganhou sofridamente na segunda-feira, mesmo assim eu acho que o Grêmio também está se reforçando bem, onde tem que se reforçar. O Diego Souza já não é mais o mesmo, não dá aquela resposta que o Grêmio precisa. Esse jogador que veio agora, que era do Palmeiras, deu uma boa resposta, fez o gol, lutou, deu uma outra alternativa. O Ferreirinha vai ficar aí também. Estou falando Borja. O Borja. E o Ferreirinha está voltando, está se reacertando com o Grêmio, ele é importante para o Grêmio. E ele agora contratou também um jogador paraguaio muito bom no meio-campo, onde é uma deficiência do Grêmio. Então eu espero tanto que o Grêmio quanto o Internacional, quando setembro vier, chega logo ali, eles estarão bem mais tranquilos e muito melhor colocados na tabela de classificação. O Internacional está um caminho melhor, porque o Inter ainda tem um time mais sustentável do que o Grêmio. O Grêmio se perdeu aí ao longo da saída do Renato para o Luiz Felipe. De qualquer maneira, ambos, me parece, José Silva, estão tentando reorganizar-se e assumir um novo rumo dentro do Campeonato Brasileiro. Silvio, só um complemento com relação ao Inter, que eu quero me congratular com o meu amigo Emílio Papaléu Zin, que vai assumir a vice-presidência de futebol. O Emílio, colorado, tradicional família Colorado. E histórico do clube. Histórico, né? Do já clube. Prestou muitos serviços ao O pai participou daquele grupo dos Cardeais, enfim, que em 1969 trouxe uma recuperação fantástica para o Inter, né, o Zin. E o seu filho, o meu amigo Emílio, juiz do trabalho aposentado, meu colega na universidade também,
tem competência e vai ocupar E me com parece sucesso que é uma esse cargo. família com raiz de uruguaiana, são meus conterrâneos. Papaléu, Papaléu de Uruguaiana. Papaléuzinho. Tem a mesma coloração política do presidente, não sabe? Não sei, não. Presidente de quê? Do Internacional? Do Internacional? Ah, bom. Porque quando fala em presidente, a gente tem que Não, saber não é o da República, estamos falando do Inter, né? Presidente Barcelos, né? É de esquerda. Não sei. Eu sei que eles têm uma coisa em comum. São colorados. Isso tá. que é o mais importante nesta seara. Certo? Tá bom. Então tá. De futebol tá bom? Tu não vai, Bruno? Não, daí tu vai me botar numa situação horrível aqui depois de dois comentaristas esportivos Comentaristas deste esportivos, naipe. hein? A Bruna é modesta. Vai querer me pedir minha opinião? Não tem como, Eu né? acho que tu podia fazer o teu comentário aí, porque tu sempre faz ele com muita qualidade. Eu sou uma colorada, assim, uma simples colorada, e eu endosso, é só o que eu me limito a falar hoje, depois desses dois comentários maravilhosos. Me deixa fora dessa. Então tá, vamos adiante falar do Banrisul, o grande Banco do Sul, que sempre tem propostas interessantes para o desenvolvimento do nosso estado, né? E também produtos maravilhosos como esse aqui, ó. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aproveite as vantagens do crédito consignado. É um negócio fantástico, muito bom, um produto exemplar aí, o pessoal está adorando. Vamos ver a mensagem. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Muito bem, vamos adiante agora falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que fica ali na Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Olha, o João chegou cedo hoje. João Tumeleiro Neto, tá aí, essa figura ímpar, né? Liderança do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que trouxe lá de Bento, né? Essas maravilhas. Ó. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Quem fez isso, trouxe essas maravilhas para cá, foi esse especialista em gastronomia, João Tumeleiro Neto, titular do Armazém do Queijo. Então, um negócio muito bacana, produtos maravilhosos. Lá você encontra, como eu sempre digo, né, patos, marrecos, camarão, salmão, massas importadas, maravilhas, pães, massas, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, especiarias, coisas muito boas, né? Para saborear mesmo. Bolinhos de bacalhau exemplares, espumantes, champanhes, cestas para presentes e por aí vai. E nesta sexta, como sempre acontece, né? Temos o prato da semana, o prato de sexta-feira, né? Então, nesta sexta, nós vamos dizer para vocês que o prato da sexta-feira é exatamente esse aqui, ó. Nesta sexta, o Armazém do Queijo irá servir 2 dos nossos sucessos de vendas no congelamento, fresquinhos direto para a sua mesa. Lasanha de frango e lasanha de espinafre com ricota. Ah, isso é para comer ajoelhado. Reservas pelo WhatsApp 98 020 7107 ou pelo telefone fixo 51 3392 0085, está aí no seu monitor, ok? Lembrando sempre, né, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja, tá bom? Lá na Murilo Furtado, 254. Quanto custa estas maravilhas, a lasanha de frango e a lasanha de espinafre com ricota, cada uma? Elas custam R$ 45,00 o prato, o qual serve em média 2 a 3 pessoas. Antecipe sua encomenda, número de pratos limitados. Armazém do Queijo, Empório Gourmet, ali na Rua Murilo Furtado 254, teleentrega de primeira grandeza, tá? Um motoqueiro de alto gabarito, respeita as leis de trânsito. E os horários do Armazém do Queijo são... Pode trocar um pouquinho, Ana. Os horários do Armazém do Queijo são das 9h30... até às 19h30, de segundas
aos sábados. Sábados e domingos, domingos e feriados, fechadinho, tá bom? Você pode acompanhar nas redes sociais, no Facebook e Instagram. O site é armazendoqueijo.com.br, tá? Então tá aí tudo bonitinho para que você faça a sua encomenda e vá lá no Armazém do Queijo, que tem novidades aí, daqui uns 60, 90 dias, o Armazém do Queijo vai apresentar grandes novidades mesmo, tá? É as artes de João Tumeleiro. Ele é arteiro, João Tumeleiro. Então tá, vamos adiante. O Silvio Lopes foi caçada a deputada que matou o marido? 400 e alguma coisa contra 7 votos. Eu foi um vareio, hein? Eu acho que essa era a saída, não tinha como, né? O Congresso Nacional, alguma coisa tinha que fazer de útil, né? Já que o Congresso faz essas coisas, como, por exemplo, a questão aí que eu imagino que também seja motivo da nossa análise, a questão do voto, que eu não chamo de voto impresso, mas voto auditável, né? Uma urna auditável que o presidente reclamou. O presidente Jair Bolsonaro, no final da tarde, deu uma entrevista, de certa maneira até bem tranquilo, né? Dizendo que já esperava que acontecesse isso, mas ressaltou o seguinte, que metade, praticamente, do Congresso Nacional, do que votaram a favor da urna auditável, mostra que metade dos congressistas, quase metade deles, também duvida da veracidade ou da urna ter confiável para o eleitor. Então, acho que essa é uma questão que vai ser ainda muito debatida, talvez o ano que vem não tenhamos isso, mas a evolução dos acontecimentos, me parece, vai levar para isso. Até porque aqueles deputados, aquelas lideranças que hoje são contra a urna impressa, que se chama o auditável, defendiam isso há tempos atrás. E até houve uma lei no Congresso Nacional que foi aprovada e depois foi revogada. Então, essa questão hoje, trazida à luz para o presente, mostra que os deputados estão votando conforme a conveniência do momento, não é pela questão de convicção política, e nem se isso é bom ou não é bom. Essa questão, viu, doutor Paulo Olímpio, aproveitar que sua presença aqui na mesa, essa questão da democracia é uma coisa interessante. Eu acho que hoje no Brasil o termo democracia está sendo desconstruído daquilo que nós imaginamos que é uma democracia, que é a vontade do povo se sobressair sobre as decisões da maioria, da sociedade. Quer dizer, a vontade do povo ser refletida na sociedade. Então, a democracia hoje, o presidente Bolsonaro, que está pregando a transparência, é chamado de antidemocrático. E quem não quer a maior transparência da urna é chamado de democrático. Uma coisa também tem que fazer o seguinte, é bom lembrar, se a urna ela não provou que ela pode ter fraude, ela também não provou que não pode ter fraude. Ou seja, as duas questões estão incompreendidas, elas não são respondidas. Quem defende a urna dizendo que ela é segura, não pode provar isso. E quem diz que ela pode ser motivo de fraude, também não pode provar. Então, eu acho que a urna impressa ou transparente, a urna auditável seria a grande saída para essa questão política que está polarizando a sociedade. O que me diz o Paulo Olímpio? É o seguinte, há 2 meses atrás, aqui nesta bancada, eu disse que essa emenda não prosperaria e não quis ser aí a pitonisa dessa história, mas na realidade eu sabia que não ia acontecer. Como não aconteceu a aprovação da emenda, que exigia quórum especial em votações duplas na Câmara e no Senado. É inquestionável, Silvio, Bruna, Silvas, que esse processo eleitoral, como tudo hoje, precisa um cuidado especialíssimo. A vigilância sobre tudo que é digitalizado se impõe em todos os processos, não é, Bruna? Nós sabemos que o nosso tribunal foi vítima de hackers. Vários órgãos inexpugnáveis já foram atacados por hackers. Governos estão usando hackers contra hackers. Então, é induvidoso, Silvio, que o nosso processo eleitoral precisa ser aperfeiçoado dentro de um processo progressivo de cuidado e
o tribunal informa que já é tudo auditável, mas vamos deixar mais demonstrável essa fiscalização e essa auditoria para dar confiança ao eleitor. Isto é um processo que se impõe na justiça eleitoral, em tudo, em tudo. Os bancos precisam se guarnecer, seguido, são vítimas de hackers. A NASA foi invadida. A NASA, enfim, tudo. Então, por que não a justiça? Mas, nesse processo, com relação ao pleito de 22, não haveria tempo, eu já tinha anunciado, e foi politizada a questão, Silvio. Foi politizada. No momento em que o presidente se posicionou, tudo acaba sendo contaminado pela polarização que o país vive. Então, se ideologizou o voto auditável, se ideologizou. E nós agora vamos dar um fim, eu acho que se impõe, vamos pensar, porque o pleito em 22 será nesse processo da urna eletrônica e não haverá mudança. Vamos dar por superado esse episódio e nos preocupar, sim, com problemas mais ingentes. A nossa inflação está subindo. Isso é preocupante. Tudo sobe, os preços, o desemprego aumenta. Há uma sucessão de problemas que os governos, seja federal, estadual, municipal, têm que enfrentar. A saúde pública continua sendo uma preocupação intensa. Então, por favor, vamos dar por superado. O presidente, acho que teve uma votação que lhe autorizaria, segundo ele pensa ou pensou, a se manifestar, dizendo que ainda haverá suspeita. Acho que isso não contribui, não, para a pacificação dos ânimos. Com relação, Silvas, à tua abertura do programa hoje, o que é Brasília, aquele parlamento? Realmente, mas quem os pôs lá? Quem os colocou lá? O eleitor. O eleitor. Então, o eleitor, se está vendo algo que não enobrece a nossa democracia, o nosso processo, se enche de responsabilidade com a próxima eleição. Comece a se preocupar e se educar para colocar representantes dignos e que respeitem a seriedade de seu voto. São os nossos representantes, é o nosso sistema. E o judiciário, eu também acho que é responsável, mas se nós queremos manter, Silvio, a nossa precária democracia, vamos respeitar, sim, as instituições. Vamos tratar de aperfeiçoá-las, mas não há melhor regime ainda que precário, que é o nosso sistema de representação democrática e o Estado de Direito democrático. Muito bem. É carente o nosso? Vamos tratar de aperfeiçoá-lo, mas é democracia, senhores. Isso aí também, isso que foi dito por mim na abertura e que tu frisaste agora, com muita qualidade, só que o nosso povo é extremamente ignorante, a grande massa eleitora é muito ignorante e fazem parte de extraordinários currais de eleitores. Nós temos em vários estados, várias cidades importantes, verdadeiros currais que estão nas mãos de grandes meliantes, travestidos de políticos e de candidatos que vão fazer alguma coisa pela nação, pelo seu povo, que é uma baita mentira. Eles fazem isso até a hora de conquistarem as suas posições, nas eleições, e depois dão as costas para eles, vão fazer as suas maracutaias. Essa é a grande verdade. Bom, mas dentro do processo de aperfeiçoamento eleitoral, agora vai ser votado na próxima semana, já passou na comissão, o Distritão. O que é o Distritão?
termina com voto proporcional e se elege os mais votados, acima da proporcionalidade de cada partido. Aí vai valer o quê? O dinheiro, a popularidade. Quem já está no cargo vai ser favorecido. Quem já está né? no cargo já leva uma vantagem enorme. Quer dizer, espero que este Congresso rejeite o distritão. E vamos partir para o aperfeiçoamento e buscar soluções mais compatíveis com a nossa limitação educacional, Silvas, e cultural. É lógico que se o Congresso está lá e representa esse povo é limitado, não é bem educado, se vê isso em todas as manifestações, até no uso aí do nossa maravilha da orla, chega no segunda-feira, está um monte de lixo lá, é um povo realmente carente de educação. E isso também reflete no processo eleitoral. Vamos buscar melhorar e nos aperfeiçoarmos, mas democraticamente. Bom, isso aí o Supremo Tribunal Federal também dá, assim... Contribuiu para que tudo isso também... Mostra. O ministro Barroso é uma figura. Ele diz o seguinte, que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Quer dizer, não pode partir do biquinho da voz de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Parafraseando José Dirceu. Exatamente, exatamente. Quer dizer, é lamentável que uma figura desta importância, ele não é importante pelo que ele diz, pelo que ele faz, pelas suas ações, mas que está numa posição extremamente importante na nossa República, diga isto. Quer dizer, aí não tem, né? Não tem chance para aqueles que pensam diferente. Esse Supremo está mandando no país. O presidente da República não manda. O Congresso algemou, engessou Jair Bolsonaro e o Supremo conspira contra a nação. O Supremo também já tem sido passível de críticas severas e acerbas e merecidamente. Primeiro, pela forma com que se manifesta publicamente sobre qualquer assunto, como se fossem representantes políticos. Quer dizer, o juiz não se manifesta como regra, ele decide, mas os nossos ministros adoram um microfone, adoram uma entrevista na televisão. Então, começa por isso. Vaidade, vitrine é o que mais interessa. São figuras políticas, em vez de serem magistrados predominantemente. O presidente da corte, o ministro Fux, tem um histórico muito ruim, muito ruim. Quem acompanha os trabalhos, o histórico e o currículo desse pessoal, como o do Fux, olha, também é vergonhoso também. Tem passagens horrorosas. Presidente da corte. Quem conheceu o ministro Thompson Flores, Eloy da Rocha, José Nery da Silveira... Não tem comparação. Paulo Brossard... Quer ver, figuras... Estou falando dos gaúchos, que eu conheci pessoalmente, Bruna, discretíssimos, não se manifestavam, não tinham posições públicas. Hoje a gente sabe ideologicamente o que pensa cada ministro lá, que são os guardiães da Constituição, deveriam ser, pelo menos. Muito bem. Quer fazer um comentário em cima, Silvio Rodão? Não, eu acho essa questão é que houve uma glamuralização, né, do judiciário. Hoje o juiz do Supremo Tribunal Federal ele é tão conhecido como Pelé, tão conhecido como o Neymar, como o jogador de futebol. E me parece que isso, né, o doutor Paulo Olímpio e a Bruna, que são advogados, aliás, parabéns aos advogados, hoje é dia do advogado, né, José Silva? Aqui, várias manifestações aqui, o pessoal está dizendo aqui, ó, parabéns aos advogados aí da bancada, o pessoal está dizendo aqui na coisa. Então, na verdade, essa glamoralização, quer dizer, o juiz do Supremo, da Suprema Corte Americana, tu sabe muito bem, né? Ninguém conhece o nome deles. Ninguém sabe como é que eles... Não, eles deixam... a liturgia do cargo exige
o ensimesmamento dessa criatura dentro do seu processo de decisão. Aqui no Brasil não, parece que qualquer coisa eles saem salpicando, fazendo um ativismo político que não condiz com a liturgia do cargo que eles exercem. Porque quando se fala em liturgia do cargo, parece que apenas se cobra do presidente da República, que pode até muitas vezes atropelar a chamada liturgia do cargo. Mas a liturgia do cargo não é só para quem tem o cargo, mas para quem tem que respeitar aquele que detém o cargo. Então, hoje, por exemplo, os juízes do Supremo Tribunal Federal, que dizem que nós não respeitamos o Supremo, na verdade, eles não se fazem respeitar enquanto juízes, que deveriam ter a posição que o Paulo Olímpio recém colocou. Eu vou fazer só um comentário, Silvas. A sensação que eu tenho é que com a internet, com essa nova era, assim, a internet deu voz aos imbecis, isso eu não tenho a menor dúvida. Ao mesmo tempo, também facilitou que a gente tenha acesso às informações, que a gente conheça os candidatos, né? Vira um canal de comunicação muito fácil, mas também alimenta muito as vaidades, né? A sensação que eu tenho, pegando um pouquinho do que o Paulo Olímpio falou, o brasileiro parece que precisa de um herói, né? Então ele fica saltando de herói em herói, com uma necessidade assim de um salvador da pátria, sem que se faça uma análise nua e crua, né, inteligente e pensada em eleger, em quem vai votar, né, e pensar e entender quais são as propostas desse candidato. Então, sim, né, o Congresso Nacional são um reflexo de nós brasileiros. A sensação que me dá, e claro que talvez por eu acompanhar agora muito mais de perto a política, é que nunca se viu, eu tenho essa sensação, tão polarizado. Tá? Então, quando uma discussão que deveria ser, como por exemplo, voto, né, auditável, deveria ser algo para aprimorar, para aperfeiçoar e se torna uma briga política, ela já nasce morta. Porque nós não temos a oportunidade de trazer luz para esse assunto e debater ele de forma inteligente, sensata, sem, né, que se torne uma briga de ideais e de ideias. Então, isso quem perde no fim das contas, ali no apagar das luzes, somos nós, né, o povo brasileiro. Então, sim, me parece que é uma questão de educação, de se pensar. Eu, na minha roda de amigos, tenho muitas pessoas politizadas que falam e conversam a respeito de política, mas eu também tenho muitas pessoas que me dizem, eu tenho nojo, eu não quero saber. Tudo bem, mas se tu não tem nojo, alguém vai votar por ti. E aí depois não adianta, né, queimar estátua, né, bater panela. Eu acho que a gente precisa aprender a repensar o nosso voto, a repensar a política e a repensar e pensar com quem a gente quer que nos represente lá. Né? Então, sem muito apaixonamento, assim, né, sem muito eleger alguém como salvador da pátria, mas alguém que nos represente. Então, essa é assim, o meu sentir aqui de tudo que foi dito. As Supremas Cortes aí de vários países de primeiro mundo eles são homenageados quando são encontrados. Exato. Aqui eles não podem ir a um restaurante, eles não podem sair na rua, que eles só não vão ser apedrejados, porque eles andam com segurança discreta, mas eles não saem na rua. Não saem na rua. Eles vão muito para o exterior para passear, né? Porque ganham também, eu passo o ano todo comendo lagosta, etc e tal, vinhos, grandes rótulos importados, tudo por conta do povo brasileiro, né? Aquilo lá é uma coisa incrível, né? E essa história que a Bruna, de certa maneira, salientou aqui, a questão das pessoas que, eu não gosto de política. Quando você não assume, você não decide, alguém vai decidir por si. Henry Thoreau é um filósofo americano, ele dizia assim, pense você mesmo por você. Se você não pensar por você, alguém vai pensar por você sem pensar em você. Então, isso, nós temos que amadurecer essa coisa e sair, nós termos o protagonismo na questão da eleição e votar naqueles candidatos. Falar essa é a questão do líder, né? Nós temos muito falta de líder e temos muita celebridade. Tem celebridade demais e líderes de menos. O líder é como, por exemplo, Joseph Campbell, que foi um grande mitólogo. Ele dizia assim que a sociedade hoje, ela carece de mitos. Ele queria dizer mitos, o grande líder, o líder que redime a sociedade. E existe, segundo esse pensamento desse filósofo, existe exatamente a questão de que as pessoas hoje, elas querem mais a celebridade e menos a liderança. Então, nós sofremos esse processo também a partir da decisão ou da indecisão ou da omissão do eleitor. É isso aí. Verdade. Vamos falar de Sucos Petri, a bebida de todas as estações? 28 anos nessa bancada, Sucos Petri. Nossos comentaristas, nossos convidados, sempre degustando, né? Sucos Petri,
a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que eu digo, sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri, uva laranja. E a bebida de todas as estações, verão, outono, inverno, primavera. Aí, Sucos Petri sempre, né, fazendo a sua parte, né, acompanhando jovens nas escolas, o que tem a garotada levando Sucos Petri, a embalagem pequena, é um negócio fantástico. Todos adoram degustar Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante falando do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, há 51 anos do coração de todos nós gaúchos, o Barranco, comandado por Elson Furini, grande empresário, conhece o ramo como gente grande, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Segue em alta a teleentrega. Lá no Barranco, é o 51-3331-6172, no Barranquinho, comandado pelo Léo Piscini. O 51-30-28-2310. 30-28-2310, o Léo Piscini lá comandando o Barranquinho, que está também em alta, né? Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Olha aí o Léo Piscini, né? De branco ali, comandando. Aramentado. Ali. Aramentado. Com o seu elenco de garçons aí, só top de linha, né? O Léo ali é invejável o tratamento que ele dispensa, né? A clientela, os garçons, só top de linha, né? Olha aí o pessoal todo de máscara aí, né? Protocolos respeitados, só coisa boa. Tem um parrigeiro ali no Barranquinho, minha gente, que é coisa singular, né? Tem pizzas maravilhosas, filé à parmegiana para comer ajoelhado. Olha esse assado de tiras, é brincadeira. Isso tudo é Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. É histórico o Barranco, Barranquinho, né? Especialmente o Barranco. Vamos adiante, então? Falando, então, agora, sabe de quem, minha gente? Vamos falar do Grupo Zafre, que diz o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. E vamos para lá, estamos no caminho. Estamos bem aceleradinhos aí, mas você tem que fazer a sua parte, respeitar aí, Covid-19, pandemia, cepas, delta, não é asa delta, é delta, cepas. Então a vida acontece, é o que projeta aí o Grupo Zafre, né, nessa campanha institucional. E eu acho que no Natal, Ano Novo, a gente vai estar vivendo esse momento na plenitude, né? As famílias confraternizando, os amigos, né? Tudo dentro de um tom, evidentemente, de um protocolo ainda, mas todo mundo podendo se encontrar. E no corporativo, no ambiente de trabalho, tudo isso aí. A vida acontece quando a gente se encontra. Mensagem do Grupo Zafre. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafre. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. E os jovens estão aí, né? Sedentos de oportunidades. E aí, se passar por um estágio do CIE-RS, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, referência nacional por seu modelo, sua gestão, sua estrutura física, é um negócio fantástico, o nosso CIE, aqui o de Porto Alegre, por isso que ele é referência nacional. E olha aqui, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, veja aí. Então tá, vamos embora. Adiante dizendo que Vidrobox, Blindex comemorando meio século nesse semestre. É uma empresa top de linha, líder no segmento vidreiro desde 1999.
971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, né? Vidros para toda a obra, como refletivos, curvos, planos, liso, impresso, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, box para banheiros com películas de segurança, divisórias de vidro temperados. Só maravilhas passa por Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante? Vamos falar aqui do governador Eduardo Leite, governo do estado. Olha aqui, ó, grupo, muito interessante, Grupo de Trabalho de Combate à Violência contra a População Negra apresentou ao governador Eduardo Leite o relatório final. Muito interessante, dê uma olhada aí. E que a gente tenha, então, uma manutenção desse diálogo aqui com esse grupo para que a gente tenha a implementação das políticas de uma forma eficiente, eficaz e possamos empurrar na direção correta, como nós enfrentamos algo que é estrutural, que, portanto, vem de muito tempo na sociedade. Evidentemente, a gente não aperta um botão e resolve, né? A gente tem que empurrar na direção correta, isso leva tempo, mas tem que ser feito, tem que ser iniciado, tem que ser trabalhado, sem dúvida nenhuma, né? Colocando o tema aos olhos da sociedade como um todo e para dentro do governo também, com os procedimentos adequados para que a gente vá buscando colocar a ação estatal também na forma condizente aqui com o que a gente acredita e defende. Então, obrigado a todos. O controle social é, sem dúvida, importante nessa direção e a gente agradece e pede que se mantenham mobilizados e acompanhando esse tema. Então tá aí. Muito bem, governador falando aí. Importante a matéria. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Empresa centenária, com sede em Porto Alegre, Centro Histórico, Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 32 28 1999 e o site aspecir.com.br. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Centenária, né? Ninguém fica 100 anos no mercado se não for competente, respeitoso, né? Entregando a todos aqueles que fazem seus negócios, no caso com a Aspecir, sejam contemplados com aquilo que propuseram. Então está aí, por isso tem um século. Então te liga, quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Por isso aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Bruna Razeira. A Bruna Razeira não para de crescer, não na estatura, crescer na atividade profissional. Grande advogada, colega do... Não é advogada criminalista, é colega como advogada. A Bruna Razeira, advogada especialista em direito de família, que hoje, olha aqui, com essa reviravolta que deu aí, o homoafetivo, o mercado do judiciário de família cresceu muito, né? Esse segmento do direito de família está em voga, né? Filhos adotivos, uma série de situações que surgiram numa novidade, numa modernidade, vamos assim dizer, então faz com que esse segmento do direito de família seja extremamente palpitante. E também a Bruna é vice-presidente e coordenadora da interiorização da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Maravilha! Para que serve esta comissão exatamente, Bruna Razeira? Pois é, né, Silva? Sabe que para eu contar meu ingresso na OAB aqui do Rio Grande do Sul, né, na seccional de Porto Alegre, eu preciso contar porque se confunde com a minha vinda para Porto Alegre. Quando eu me mudei para Porto Alegre para trabalhar com um escritório que era de uns professores meus lá do interior, eu vim completamente sozinha e não tinha quase conhecidos em Porto Alegre. E aí, até os meus colegas brincavam, porque eu morava bem ao lado do Iguatemi, e eles brincavam que eu ia para o Iguatemi e ficava andando de escada rolante, que essa foi a minha desculpa para ir para morar lá perto, porque eu não tinha o que fazer lá na época. E aí, eu recebi a minha carteira profissional na OAB aqui de Porto Alegre. E aí, quando eu recebi a minha carteira profissional, alguém lá falou a respeito da Comissão do Jovem Advogado e do acolhimento, enfim. E eu resolvi, na época, me utilizar da internet para isso foi em 2012, adicionei lá o presidente no Facebook e eu disse, olha, o presidente da comissão na época, eu disse, olha, eu sou do interior, eu venho de casca, não conheço ninguém, e eu queria participar, né? Queria fazer amigos, queria entender o que afinal de contas, a OAB faz. E, enfim, fui muito bem recebida.
E aí que começou, assim, eu acho que é aí que se inaugurou efetivamente a advogada que habita em mim. E hoje nós estamos aqui, né, no dia em que se comemora os advogados e advogadas, que é uma profissão que a mim, particularmente, me traz muitas alegrias. É através dela que eu realizo os meus sonhos. Como Silvas disse, né, o direito de família, o direito criminal, lida com questões tão delicadas da vida humana, e eu acho que quando tu consegue, enfim, garantir a pensão de um filho, garantir o reconhecimento, enfim, de uma paternidade, quando tu consegue resolver um inventário a contento de todos, essa satisfação é gigante, assim. Então eu realmente gosto muito do que eu faço. E aí, com esse meu ingresso na comissão do Jovem Advogado, eu comecei a entender que muito bem, né? Eu sabia da matéria em si, mas eu não sabia redigir um contrato de honorários. Eu não tinha nem ideia do que se chamava, o que era o networking que tanto falavam. Eu não tinha noção das minhas prerrogativas. Enfim, né? Eu precisava entender do que se tratava tudo isso. E aí comecei a participar, e aí no final de 2018 veio o convite para que eu fosse, então, a vice-presidente e a coordenadora da interiorização. Eu acho que ninguém melhor do que eu para coordenar a interiorização, sendo uma interiorana, né? A linguagem do interior. Ninguém melhor do que eu, né? Modéstia à parte, né? Não é isso que eu quero dizer, mas assim, o sangue do interior corre nas minhas veias e eu tenho muito orgulho disso, então por que não aproximar e agregar todos esses jovens? Como é que funciona, né, essa comissão do Jovem Advogado? Nós temos a seccional aqui na OAB de Porto Alegre e nós temos pulverizadas em todas as outras subseções do interior, comissões do Jovem Advogado. Então nós temos 80 comissões do Jovem Advogado espalhadas pelo interior do Rio Grande do Sul. Para que ela serve? Ela é a porta de entrada da OAB. É justamente para aquele estudante que se formou, que recebeu a sua carteira profissional, que em tese está apto para trabalhar, mas que não sabe como é que funciona o dia a dia, não sabe redigir um contrato de honorários, né? Não tem todo um suporte. Então, nós temos desde um banco de dados para troca de informações sobre possíveis vagas, nós temos cursos de aperfeiçoamento com cursos de mentoria, nós temos um projeto da OAB Vai à Faculdade, em que nós vamos até as universidades, íamos, né, antes da pandemia, para aproximar esses alunos da OAB, para eles entenderem para que serve e o que faz a OAB, né, e que é um pilar importantíssimo da democracia. Nós temos a OAB Social, né, a SEJA, que a gente chama, que é a Comissão do Jovem Advogado Social, que faz vários trabalhos voluntários, arrecadando alimentos, brinquedos, material escolar. Então, na verdade, é uma porta de entrada, de acolhimento e de aperfeiçoamento para essa jovem advocacia. Eu costumo dizer muito, e tem muito a ver com quem eu sou filha de agricultor, eu acho que a jovem advocacia é um terreno fértil, né? Nós precisamos plantar boas sementes nessas pessoas para que daí saiam e surjam e se aperfeiçoem advogados brilhantes e que façam a diferença na vida dos clientes. Então, eu tenho muito orgulho, eu devo muito às pessoas maravilhosas que eu conheci dentro, né, da instituição. Hoje, eu sou do interior, eu não tinha professores aqui, eu não tinha colegas aqui para fazer essa rede de networking. Os meus clientes vêm de indicação de outros advogados, então eu me fiz através dessas minhas parcerias, eu me virei, digamos assim, aqui em Porto Alegre, assim. Então, eu acho que é uma grande porta de entrada, né, de acolhimento aos jovens advogados. Silva, se me permite, eu quero prestar uma homenagem aos advogados na pessoa da Bruna. Tudo bem. E ouvindo essa trajetória de conquista, de luta da interiorana de casca, que chegou em Porto Alegre e se tornou uma profissional... Pode amanhã depois ser até prefeito da Grande Casca. Se tornou essa profissional exitosa, vitoriosa, né? E que integra hoje a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Sul. Pois bem, por que 11 de agosto é a data do advogado? Porque aqui no dia 1827, Silvio, quase 200 anos, daqui 6 anos, Bruna, estaremos fazendo 200 anos em que os cursos jurídicos se instalaram no Brasil. Em São Paulo
e em Recife, em primeiro lugar. Pois bem, hoje somos muitos advogados no país, mas na pessoa da Bruna eu quero homenagear as mulheres advogadas, no Dia do Advogado, porque quando eu me formei, havia poucas. Quando meu pai se formou, em 1938, que é advogado, tinha uma colega. No Ministério Público que eu ingressei, Silvio, em 67, a primeira mulher entrou em 1970. A primeira magistrada por essa época. Eram carreiras masculinas, como a advocacia, predominante masculina. Hoje, os delegados de polícia nem se cogitava de ter uma bacharel como delegada. Não é isso? Hoje, os quadros da magistratura estão quase meio a meio. Os quadros do Ministério Público, meio a meio. Na ordem dos advogados, que hoje o Rio Grande do Sul deve ter mais de 100 mil, o número de mulheres já quase chega ao número de bacharéis em direito. Então, a mulher se impôs em todos os setores da nossa vida social, vida econômica, vida profissional, mas hoje eu quero, na pessoa da Bruna, homenagear a mulher advogada, porque ela é uma profissional em atividade, com sucesso, numa área muito difícil, complexa, o direito de família. E o advogado é um agente da composição de litígios. Né? E eu falo com autoridade sobre isso, Bruna, porque eu tenho, parafraseando Carnelucci, guardadas as devidas profissões, modesto, as reservas, né? Proporções, vamos guardar essas devidas proporções. O Carnelucci foi 30 anos advogado da sociedade. Eu, como promotor e procurador, fui advogado da sociedade e da ordem jurídica. E há 30 anos sou defensor do meu constituinte. Então, é uma coisa que eu falo de cadeira. Sou filho de advogado, pai de advogado e advogado hoje. Então, me sinto aqui muito bem ao lado da colega que representa a mulher advogada com muita honra. Eu preciso fazer para uma menina, né, que saiu lá do interior de Casca, não sou nem de Casca, efetivamente. Tá aqui hoje, né, dividindo a bancada com pessoas desse quilate, né? Porque vocês são, sim, eu aprendo, eu digo isso incansavelmente, eu aprendo todos os dias dividindo a bancada com vocês. Muito bom. Então, Maravilha. Silvas, muito obrigada pela oportunidade. Paulo Satisfação Olímpio, recebê-la aqui. Para mim é um prazer, assim. E Paulo Olímpio, olhar para uma pessoa que tem a tua trajetória, a tua história e ser, assim, humildemente homenageada aqui, ter essa distinção, só me faz, assim, ter certeza de que eu estou no caminho certo. É muito bom ser ladeada por gigantes, então eu fico feliz. Que espetáculo. Bom, eu aproveito o ensejo para incluir a minha filha, Andréia. É verdade. Advogada também. Que estava de aniversário. Nossa produtora aqui. A Andréia, que atua também na advocacia, né, do naipe feminino, né, pertencente à OAB, do nosso Rio Grande do Sul, evidentemente. Então, os cumprimentos, um abraço, um beijo para a Andréia também, que a advogada está aí no seu dia também, né, labutando também, processo debaixo do braço e vai para lá e vai para cá. E grande produtora do programa. E grande produtora do programa. Muito bem, então, feitas as homenagens, vamos adiante então, dizendo que a auxiliadora predial simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora predial lá em São Paulo, está maravilhosamente bem em São Paulo, por todo o seu histórico currículo, lá em São Paulo, auxiliadora predial, encantando os paulistas. O telefone lá é o 11 23 48 4000, e aqui em Porto Alegre, sua sede, sua raiz,
é o 51 32 16 6100. O site é auxiliadorapredial.com.br. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio, compra e venda de imóveis, e administração de condomínios. Auxiliadora Predial, top de linha. 90 anos comemora a Auxiliadora Predial. Veja, é uma história, quase um século. Tem que ter bagagem, tem que ter currículo, né? É por isso que ela encanta todos os seus clientes. E também é top of mind, conforme a revista Amanhã, né? É a marca mais lembrada, né, no segmento imobiliário, a Auxiliadora Predial. Nós ficamos aí honrados também ter a presença, a marca da Auxiliadora Predial aqui no nosso programa de atividade, né? Muito bem, parabéns à direção, né? Christian Volker, toda a direção da Auxiliadora Predial e todos os seus colaboradores, os cumprimentos pelas conquistas. Tá bom? Muito bem. Vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar aqui, olha aqui a Casa dos Óculos lá do Balena. Balena é um top de linha, ali na subida da Rua da Praia. Eu sempre digo, descendo, né? Desce à direita da Santa Casa, nunca esquerda. Né? Não, desce, então, no sentido da Dr. Flores, né? Ali está o Balena com uma equipe altamente qualificada, né? De técnicos, né? Nesse segmento de óptico, né? Novidades em armações, óculos de sol, manutenção. Nunca, jamais compre óculos de camelô, por favor, minha gente. É crime a sua visão, tá? Qualidade a toda a prova, Casa dos Óculos. Fica na Andradas, 1802, centro de Porto Alegre. Ali é o centro histórico, né? O telefone lá é o 51 3228 2586. O WhatsApp é o 99904 4201. Sábados das 9 às 12, tá, minha gente? Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Então, conta com uma equipe, como eu disse aqui, né? Especializada para atender todas as suas necessidades. A Casa dos Óculos, qualidade a toda prova, ali na Rua da Praia, descendo no sentido da Santa Casa para Dr. Flores, Andradas 1802. Compras no cartão de crédito, armações importadas, nacionais, um centro óptico maravilhoso, né? O seu laboratório óptico da Casa dos Óculos é de primeiro mundo. Então te liga, Casa dos Óculos. Qualidade a toda prova. Muito bem. Paulo Olímpio Souza. Há pouco nós conclamávamos o eleitor a buscar, selecionar e escolher o seu representante político. Sem política não se pode viver. Nós não podemos também satanizar a política, Silvio. Nós precisamos de política para o convívio social, para elaborar nossas leis e a ordem. Até porque existem muitos bons políticos. Aí é que eu ia chegar. Eu tenho, e o tempo tem me ensinado, já que já se vão longos os anos, eu tenho a cada dia me tornado mais crente neste país, Silvio, e nesta nossa história. E o que me leva a essa crença e essa confiança? Eu estou acompanhando aí a trajetória de alguns jovens políticos e futuros estadistas. Há pouco tu dava aqui uma referência ao nosso governador. O governador é um moço com 35 anos. 36 anos, é um 36 jovem. Anos, é um jovem, e ele tem estrutura de um futuro estadista, e já é estadista, mas um estadista de escola. E assim outros, de outros partidos, eu tenho ouvido e participado aí de encontros onde eu recolho a impressão de jovens prefeitos, Silvio. O prefeito aqui de Esteio, a prefeita lá de Pelotas, o prefeito de Passo Fundo. Eu tenho ouvido esses jovens prefeitos e vejo que a formação deles e a visão deles estão muito mais preparados para serem condutores da administração pública, da responsabilidade dos seus municípios, dos seus estados futuramente, das suas assembleias. Então, isso me passa confiança e crença, mas
eu não vejo isso distribuído equitativamente em todo o país. Acho que a região sul, pela nossa tradição e formação cultural, nos prepara mais para esses enfrentamentos. Ainda no norte e nordeste há, sim, uma deficiência nessa distribuição cultural, não só econômica, mas também cultural. E isto reflete nas suas lideranças políticas. Mas nós vamos sair dessa e vamos melhorar. Então, a minha palavra aqui, para alguém que já tem alguns invernos nas costas, Silvas, é de crença. Quando se fala e se critica acerbamente o nosso Congresso, nosso Supremo, a gente parece que perdeu toda a crença. Não, nós criticamos o que tem que ser criticado. Sem dúvida. Nós não podemos nos conformar com o que está errado. Tá? Temos que melhorar e aperfeiçoar, mas não perder a esperança e a crença, porque esta é o caminho de nós finalmente nos tornarmos uma nação de respeito, aquela que nós tanto sonhamos, com a qual nós sonhamos, e o Brasil do futuro um dia se encontrará com o seu próprio futuro, espera-se. Muito bem. Nesse sentido, Silva, permita-me, eu acho assim que, como disse o Dr. Paulo Olímpio, depende muito das nossas escolhas. Nós temos que saber fazer as escolhas. A Bruna mesmo agora, numa passagem anterior, falou de uma amiga, uma colega, sei lá, que ela não queria nem saber de política, vendo esse cenário que está acontecendo. Nós temos que assumir nosso protagonismo no processo político. Max Weber dizia assim, tem um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Ele fazia uma análise sobre a questão das vocações da ciência na política e dizia que a ciência é, por definição, uma atividade de vocações. O camarada, para ser um político, ele tem que ter vocação para isso. E ele considerava que existia duas formas dessas vocações na política. Um político que vive da política é aquele que faz coisas ruins, nefasto à sociedade, e aquele que vive para a política, para fazer a boa política, que é aquele político, na visão de Max Weber, de que viria para o processo político para redimir a sociedade, para trazer coisas boas para a sociedade. Nós temos aqui grandes políticos, não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, como no Brasil, tivemos muito melhores, mas eles hoje expressam exatamente aquilo que as urnas estão refletindo. Então, a nós cabe essa escolher políticos conforme a nossa visão de que eles possam ou não serem aqueles com a vocação para serem políticos e para fazerem da política um trampolim para a remissão da sociedade dos principais problemas que elas enfrentam. Eu conheço pessoalmente o Pascoal de Esteio e eu acho que, fazendo um compilado das duas falas, a sensação que eu tenho desses jovens políticos é o preparo, a preocupação com o embasamento, né, com o estudo e um sentimento de um olhar para o público e governar para todos. O Leonardo Pascoal se reelegeu com 86% dos votos. Falando do prefeito de Esteio, né? Isso. E reeleito agora. Reeleito com 86%, quase 90% dos votos. Que aprovação, hein? Né? E com um compromisso de governar para todos, independente de partidos, independente. E eu acho que é isso que se espera, né? De um político, de um líder. Eu realmente admiro muito o trabalho que ele vem fazendo, a forma como ele enfrentou toda essa crise sanitária. Né? Então, eu acho que o preparo... Eu dei como exemplo, que bom que tu também tenha testemunhado. Tem outros tantos jovens e preparados, com espírito público. Isso é que se quer do homem público. Tem espírito público, se doe visando, claro, ele quer e almeja, e é bom que seja assim, uma carreira, quer sempre subir, né? Mas com ele, mantendo esse espírito público. Nós vamos sim aumentar a nossa crença através desses jovens na política. Redimir a política é o que nós precisamos. Muito bem, vamos falar do Minuto Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul.
Aí, com 70 anos, comemorando nesse ano, nesse semestre. Vamos adiante, então. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Marcelo Matias, presidente do Simers, né, que tem uma grande atuação na defesa da atividade profissional médica, como também, né, por consequência, os pacientes, evidentemente, que têm por aí, então, um atendimento altamente qualificado, profissional. Muito bem. Vamos falar do Chihuahua, vamos falar do Mar na Mesa, né, minha gente? Aí eu estou falando do João Careca, ali o Chihuahua, com a sua sede linda, maravilhosa, está aí, olha só, prédio novo, um arquitetônico extraordinário, climatizado, conforto absolutamente, né? Tem os seus estufados lá, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. João Careca comandando, então, esse grande gourmet, sabe tudo de frutos do mar, o João Careca, e a Cíntia comandando teleentregas e também reservas de mesas. Tudo isso com a Cíntia pelo telefone 31056767, 31056767. Você está assistindo aí? Todos os pratos que compõem o cardápio do Chihuahua, o Mar na Mesa, frutos do mar, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Desce a Nilo Peçanha, chegou na Homem Company, ali no Laboratório Weiman, entra à direita, né, que ali é a Teixeira Mendes, a segunda quadra à direita, 1216, chegou no Chihuahua, o Mar na Mesa. chihuahua.com.br. Então te liga com Chihuahua. Tá aí todos os pratos deliciosos, saborosos, né? Os bolinhos de bacalhau, tem uma maionese de camarão. Olha, todos os pratos são extraordinários, deliciosos, né? Para quem aprecia a culinária de frutos do mar, né? É tudo com João Careca, titular do Chihuahua. Então, tá aí, só maravilhas para você saborear no Chihuahua. Tem teleentrega também e você lá no presencial, tá bom? Vamos falar agora da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. A pandemia ainda não terminou, presta atenção. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool regularmente, não é uma vez por dia, tá, minha gente? A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, a CDL Porto Alegre. Ainda vamos agora falar de um suporte da economia do Rio Grande do Sul. É um verdadeiro tanque de guerra, porque, olha aqui, ó, o Badesul, ele é um sustentáculo. Né? O Badesul Desenvolvimento é um sustentáculo na nossa economia, na nossa projeção econômica, né? No nosso crescimento econômico. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Olha a mensagem que passa o Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Agora nós vamos falar, sabe de quem? Do Centro Clínico Gaúcho, né? O CCG Saúde não para de inovar. É uma coisa fantástica. Ele contempla a expectativa acima, né, de qualquer expectativa daqueles conveniados, né? Seja lá pessoa jurídica, pessoa física, do CCG Saúde. Mas o Hospital Humaniza agora, né, é top de linha, o que há de mais moderno em termos de um complexo hospitalar, o CCG bota à disposição dos seus conveniados. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas
e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Esses 2 caminhos aí para você saber tudo do CCG Saúde, que não para de inovar. Tá? Então tá. Paulo Olímpio Souza. O presidente da Câmara, ontem, ao final da votação do voto expresso, ele disse, bom, agora vamos dar, isso vai para o arquivo, vamos retomar os processos de reforma, Silvio. Privatizações, reformas que estavam paradas. Espero que isso aconteça. Hoje eu recebi a correspondência, extratos bancários de cartões e correios, contas de luz e coisa. Boletos. Boletos de abril, de maio. Estavam represados ontem. Quer dizer, então, agora veio tudo de vez. Será que foi o anúncio da privatização do Correio? Será que agora resolveram andar? Isso, parece que vai. Nós temos, antes da eleição, mais de ano. O país não pode parar, tem que tocar. Tem o social, desemprego, inflação, fome, pandemia. O presidente foi, me parece, que é um cuidado que tem que ter um dirigente da nação, e deu solenidade especial ao encaminhamento do Plano Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. Mas eu gostaria de ouvir o Silvio, porque este Auxílio Brasil, Silvio, segundo já se fala e se comenta, vai buscar recursos dos precatórios. Que são precatórios? Aqueles débitos da União já com trânsito em julgado na Justiça e que já estavam num plano de pagamento. Como é que tu está vendo isso, Silvio? Tu que é um homem da área econômica. O cobertor é curto, né, doutor Paulo Olímpio? Essa é a grande questão. O grande problema do Bolsa Família, isso começou lá com o Fernando Henrique Cardoso, eu não sei como é que era chamado lá, depois veio o Lula a dona assumiu. Ruth Cardoso, a dona Ruth Cardoso foi a principal idealizadora disso. O grande problema, os Estados Unidos, no começo da década de 60, logo quando morreu John Kennedy, Lyndon Johnson assumiu, os Estados Unidos fez um grande programa também semelhante ao que o Brasil faz hoje com o Bolsa Família. A questão toda do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que o governo quer que ele substitui, inclusive aumentar de 189, que é hoje o Bolsa Família, para R$400, e a oposição está sendo contra hoje, porque certamente isso vai favorecer o Bolsonaro na reeleição do ano que vem. Esse tipo de programa, o grande problema dele, já lá nos Estados Unidos, eu me lembro muito bem, a grande discussão era a questão seguinte: é uma bolsa de entrada para que as pessoas não passem fome, não passem necessidade, mas ele precisa ter uma porta de saída. E o que é essa porta de saída? É uma forma, o governo está tentando fazer isso aí, mas é muito difícil no Brasil se perceber essa necessidade e levar avante esse programa, ou seja, de qualificar as pessoas, né? Em primeiro lugar, dar para as pessoas que realmente precisam disso. Nós sabemos que o Bolsa Família tem até vereador e deputado recebendo Bolsa Família no Brasil. Milhões pelo Brasil inteiro, já foram, mais de 4 milhões foram impugnados exatamente por isso, pessoas que não precisavam disso aí. Já começa por aí a fraude e, certamente, quando isso é fraudulento, faltam recursos para aqueles que precisam. Mas a grande questão, e já volto a mencionar, nos Estados Unidos, na década de 60, era essa, é de fazer com que este projeto ele tenha um início, um meio e um fim. Eu me lembro muito bem, doutor Paulo Olímpio, que nos governos do PT aqui no Brasil, o Lula comemorava, por exemplo, e a Dilma comemorava o aumento das pessoas beneficiadas com o Bolsa Família. Um governo sério, ele tem que comemorar a redução das pessoas
né? Quando tu tem redução de pessoas necessitando do Bolsa Família, significa o quê? Que o mercado começa a se ajustar, as pessoas começam a ter as suas oportunidades de emprego e começam elas mesmas a terem as suas necessidades atendidas pelo seu esforço próprio. Então, esse é o grande negócio. Então, a questão do Brasil lá hoje, na questão do Bolsa Família, de onde tirar esses recursos, é aquele cobertor curto. O governo não tem mais, o governo já teve suprimento para os estados para controlar o coronavírus, quer dizer, o Tesouro do governo federal já liberou muito dinheiro, já fez nova emissão de moedas para isso. Eu acho que o governo não tem saída, ele vai ter que fazer emissão de moeda de novo. E a emissão de moeda, o que está acontecendo com o processo inflacionário que o senhor já falou no começo do programa, é exatamente isso. Houve emissão de moeda sem a correspondente aumento da produção. Quando tu aumenta a moeda, poder de compra no mercado e não aumenta a produção, o que acontece? Sobem os preços. Então os preços também estão subindo no país hoje exatamente por isso. É uma sinuca que o governo federal está colocado, mas não tem saída nesse momento em que sobe o número de desempregados, o custo da retomada da economia está fazendo isso, juro elevado, as empresas demitindo e as empresas endividadas, e muitas delas faliram. Então, esse quadro todo faz com que a necessidade desse Auxílio Brasil, o Bolsa Família, continue ainda por algum tempo. Mais uma vez, a política e a ideologia e a polarização se impõe uma assistência social, se impõe. Mas, como temos uma eleição, ou melhor, uma reeleição, e um candidato já explícito, isso é assistencialismo. Isto é assistencialismo puro, isso é demagogia, isto é direcionado para a eleição do ano que vem. Vamos então tomar dos precatórios, vamos tirar daqui, vamos tirar do fundo, tal. Então, vira política e vira polarização. Sabe quando eu imagino que tudo isso vai terminar e vai se aperfeiçoar? Quando aí sim uma emenda constitucional terminar com a reeleição nesse país. Lamentavelmente, este é, a meu juízo, a grande fonte da instabilidade, né? É verdade. E um empecilho para o nosso aperfeiçoamento político. Muito bem, nós temos uma notícia importante aqui que vem do Palácio Piratini. O governador Eduardo Leite fazendo atualizações importantes quanto à vacinação no estado gaúcho, que antecipa para 25 de agosto previsão de imunização contra a Covid da população a partir de 18 anos. Olha que bela notícia. 25 de agosto é a previsão, então, antecipando isso aí. Vamos ver o que diz o governador? Pessoal, terminei agora mais uma reunião do nosso gabinete de crise e tenho informações bem importantes sobre a vacinação aqui no nosso estado. A primeira delas é de que pelo menos 37 municípios gaúchos já chegaram aos 18 anos e fizeram a vacinação da sua população acima dos 18 anos, ou seja, primeira dose para toda a população vacinável adulta já concluída nesses municípios. Parabéns aos prefeitos e prefeitas e à população que aderiu à campanha de vacinação e que, portanto, está protegida nessas cidades. A informação seguinte é de que a gente tem no nosso painel da vacinação no estado, que é de total transparência, novas informações para poder acompanhar nas cidades aqui qual é o percentual da vacinação em cada grupo, em cada faixa etária, tanto na primeira dose quanto na segunda dose. Então, a informação total sobre o estado e também a informação em cada um dos municípios sobre como que está a vacinação em cada grupo, em cada faixa etária, primeira dose e segunda dose. E a terceira informação, bastante importante, é que, continuando nesse ritmo de vacinação, podemos ter a projeção de que até o dia 25 de agosto, todos os gaúchos em todas as cidades acima de 18 anos poderão estar sendo vacinados com a primeira dose, ou seja, nos próximos 14 dias, nas próximas 2 semanas, todos os gaúchos acima de 18 anos, em todos os municípios, devem estar recebendo a primeira dose da vacina. É muito importante que a gente possa continuar nessa direção, as prefeituras estão fazendo a sua parte e é importante que todos os gaúchos se vacinem para proteger a si mesmos,
a sua família e todos que estão na sua volta. Se cuida, te cuida e te vacina. Bem, olha, maravilha essa manifestação do governador Alvir Areira, uma notícia extraordinária, singular. Olha, 25 de agosto, essa previsão de vacinar 18 anos, minha gente, estamos chegando lá. Puxa vida, isso aí é mandar embora a pandemia, a Covid. Fala, Paulo Olímpio. Eu quero cumprimentar a atividade do programa, recebendo mensagem direta do governador, do gabinete do governador, exatamente. E dando essa bela notícia, nós já pontificávamos na vacinação e nos índices todos, nós e o Mato Grosso do Sul, né? Estamos pontificando no número de vacinados e também da baixa dos índices de contaminação. E agora essa notícia do governador, quer dizer, em agosto já teremos todos os maiores de 18 anos, acima de 18 anos vacinados. Beleza, e cumprimentos à atividade também. Muito obrigado. E parabéns aí ao governo do estado que está nessa luta aí para eliminar, mandar embora essa pandemia, essa Covid, para que a gente volte o mais rápido possível a uma vida quase normal. É isso, Silvio Lopes? Que volte para casa, volte para a China, né? Que volte para casa. Que volte para casa. Passar para sua base, sua linha. Silva, falando nisso aí, nesse espectro de idade, 18 anos para cima, o governo federal está implantando, mandou uma medida provisória para o Congresso Nacional ontem, o chamado emprego-renda. Ou seja, nós estamos agora no chamado custo de retomada da economia. Esse custo de retomada da economia, ele significa muito sacrifício para as empresas que conseguiram sobreviver. Elas estão agora se readequando nas questões dos seus custos de insumos, custo de reprodução da força de trabalho e custo da comercialização dos seus bens e serviços que prestam para a sociedade. E isso exige muito das empresas. Ou seja, as empresas hoje, para poderem empregar, abrir postos de trabalho, elas precisam equilibrar os seus custos. É uma coisa normal. As empresas, para poderem abrir oportunidade de trabalho, elas precisam criar essas oportunidades e ter condições de manter o empregado por um longo tempo. Para isso, o governo federal está abrindo mão de uma questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As empresas, por exemplo, microempresas, pequenas empresas e grandes empresas, todas elas têm hoje a obrigatoriedade de descontar 8% do valor do salário dos funcionários para o Fundo de Garantia. O governo agora está propondo que as microempresas, não paguem mais 8%, mas paguem 2%, as pequeno porte 4% e as demais 6%. Depois vai haver a recomposição desse caixa para não prejudicar o Fundo de Garantia dos trabalhadores. Mas neste momento é uma medida necessária, embora um pouco antipática, mas necessária e fundamental para a criação de empregos. Nós temos uma estrutura tributária no país, José Silva, que nós sabemos, muito pesada, não em termos de percentual, em termos se nós pegarmos vários institutos de pesquisa, institutos como a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE e outros institutos que trabalham nas questões das contas nacionais, nós vamos ver que a média da tributação brasileira em relação ao PIB não é das mais altas, ela está em torno de 33% a 36%. Há países que cobram mais de 60% da renda nacional para os impostos, mas eles dão uma retribuição que nós não temos aqui. Então, esta medida do governo vem a se aliar e vai até ajudar nessa questão aí que o governo do Estado está fazendo, né, de vacinar as pessoas, os jovens de mais de 18 anos, de 18 para cima, porque esta medida ela vai atender os jovens de 18 a 29 anos. E acima também de 55 anos, que é a carência que existe no mercado hoje. Doutor Paulo Olímpio, a nossa taxa de longevidade está crescendo muito, está se adiantando muito. Os homens hoje têm 76 anos de expectativa de vida, quem nasce hoje, e naturalmente que esses aposentados, que já são aposentados, estão voltando ao mercado de trabalho. Então, para eles também, o mercado de trabalho está se abrindo com esta possibilidade, esta abertura que o governo dá para as empresas, para elas abrirem as possibilidades que o mercado está exigindo, e sobretudo o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, está se adequando a isso. Eu tenho acompanhado, José Silva, e aliás o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul deve muito ao jornalista José Silva. Eu conheci o CIE através da tua página do Jornal do Comércio, lembra? É verdade. Então, o José Silva foi um dos primeiros, se não o primeiro jornalista a dar a credibilidade que era necessária para o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que hoje anuncia com ele,
para o centro se projetar. E o centro hoje é um grande organismo de qualificação profissional reconhecido até fora do país. É verdade. Maravilha. Minha gente, vamos falar de Elevato. Pensou em reforma, construção, acabamentos de qualidade para o seu arquiteto, seu engenheiro, seu projetista, seu decorador, tudo isso passa pela Elevato, que tem orgulho de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Elevato, sua casa, nossa causa. Mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas nacionais e importadas. Telefone da matriz é o 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74. O site elevato.com.br. Olha a mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, maravilha. Vamos adiante falando agora de vinhos do mundo importador, o maior importador de vinhos do Brasil, tá? Que os rótulos mais importantes do planeta, você faz um tour pela Europa, pela Califórnia, Canadá, aqui o Mercosul, Uruguai, Argentina, Paraguai, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira, aonde tem vinho de qualidade, eles desfilam nas lojas de vinhos do mundo importadora, com preços lá na Soares, descontos de 15%, 25%, 35% em rótulos importantes, pagamento no cartão de crédito, parceladinho, coisa mais linda, todas as bandeiras. Se a compra for pesadinha, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, não cobra nada, cortesia da casa. 3 lojas eu mostro para vocês aí, dá uma olhada. Essa aí é a da Cristóvão Colombo, 1493, estacionamento, segurança e atendimento altamente personalizado, qualificado, gente que é do ramo. Vamos lá para a Alameda, ali para o César 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. A mesma, né, as lojas todas têm o mesmo padrão. Segurança, estacionamento, atendimento singular em rótulos importantes. Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, visitando as lojas de vinhos do mundo importador. Aí nós vamos para o Menino Deus, essa aí é a loja da Avenida Getúlio Vargas, 1135, o mesmo padrão, e a marca é essa aí, né? As lojas são todas absolutamente laranjas, cor laranja, uma cor vibrante. Assim é Vinhos do Mundo, é uma empresa vibrante, tá? Então te liguem, Vinhos do Mundo Importador. Telefone 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Então tá ótimo, para não dizer que está maravilhoso. Bruna? Silvas, eu queria repercutir aqui e conversar a respeito de um... Desculpe um pouquinho, só que a Simone Magalhães manda abraço para você, Paulo Olímpio Souza, para a Bruna Razeira, né, Dia dos Advogados, e todos os advogados que fazem parte do nosso elenco de comentaristas. Muito obrigado, Simone Magalhães. Um abraço a Simone, sempre muito carinhosa, uma diplomata. gentil. Diz que está preparando, vai fazer um jantar aí, em breve estaremos em Canoas. E que vai ser toda a turma, não é só os advogados, toda a turma, toda a atividade. Ela pensou em fazer sorteio, eu digo, não. Leva todo mundo, não vão arrumar confusão. 23 tá bom. Não é aglomeração, vai ter o distanciamento legal. Agora já vamos estar todos vacinados. Não tem desculpa agora. Não tem desculpa. Então, aproveitando os abraços, eu preciso fazer uma ressalta, já que é o Dia do Advogado, ao nosso presidente, né, da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, o presidente Ricardo Breyer. Eu acho que toda a pessoa que ocupou um cargo de liderança durante a pandemia enfrentou desafios, assim, astronômicos, né? E nós temos no nosso judiciário um ataque hacker que paralisou completamente, nós temos o fechamento dos fóruns, fomos impedidos de trabalhar e o presidente Ricardo Breyer, incansavelmente, em nome da advocacia, lutando e batendo a porta do judiciário, garantindo que a gente pudesse advogar. Então, estendo meu abraço a ele, ao Lamáquia, né, também, e ao Pedro Alfonsin, que é o nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Assino embaixo. Preciso, né, fazer essa ressalva. Bem, merecida a referência e a homenagem. Muito bem. E aí, para repercutir, a Assembleia aprovou por 49 votos a 1, e eu quero acreditar que essa deputada que votou contrária se enganou a respeito da extinção
da pensão, do salário dos ex-governadores, né? Hoje nós temos 9 governadores e 4 viúvas recebendo um salário de quase 32 mil reais. Nós falamos aí de 6 milhões de reais. Então tá para sanção do governador, ou veto, né, do governador Eduardo Leite. Eu acho que se a gente quer acabar com privilégio, se a gente quer falar em sentido de dever público, nós temos que começar em casa dando exemplo. Pelo menos essa é a minha opinião e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui da bancada, que tem mais experiência e mais caminhada. Então, eu tenho 5 minutos e ainda tenho que fazer o de Paulo. Então tá. Não. Me parece que esse assunto já está, a Assembleia que nos representa já tomou a decisão. Eu acho que vai ser sancionado. Já vai ser. O que tu diz aí, Silvio? Eu concordo, só que o grande problema é a questão dos direitos adquiridos, né? Porque isso aí sempre vai dar rolo, né? Não, isso não vai alcançar, vai acabar o judiciário garantindo. Garantindo? Daqui para frente. Daqui para frente. Sim. Sim, quem tem. É tá isso certo. aí. Acho que é justo, né? Se foi, é legal, foi legislado. Então, agora, paciência. Então, se acho que está errado, que é um privilégio, que todos os argumentos, daqui para frente. Aí teria que acabar com todos os privilégios também. E eu sou suspeito. Eu acho que Jair Soares, meu amigo, Pedro Simão, meu amigo, merecem. Ieda Cruz, minha amiga, Alceu todos Colares. merecem. Alceu Colares. Alceu de Deus Colares. Alceu, que ainda Rigoto, todos fizeram por merecer. Zé Ivo Sartori. Então, acho que a lei diz que não terá efeito retroativo, mas não, acho que... Não, na verdade tem uma discussão também na Assembleia que é para um substitutivo em que então se faria uma transição de 6 meses e que abarcaria também efeito retroativo. Essa é a grande discussão. Mas isso vai longe. Eu também acho. Mas, assim, a parte da opinião, assim, eu acho realmente que é uma discussão bem válida. A Simone é extremamente inteligente e diplomática. Olha como a diplomacia dela. Sexta é dia do economista. Estão todos convidados para vir me trazer presente. Simone vai... Mas não acredito que nós vamos chegar lá e ela vai deixar um bico seco. Claro. Vai ter um canapés, etc. Simone, já faço aqui a minha homenagem antecipada a economista. A ti, ao Silvio, os economistas brilhantes do nosso programa. Eu só darei parabéns ao vivo lá na casa dele. Na festa. Vamos adiante. A Cucina della Terra Gaúcha te aguarda. No Di Paolo você relembra os bons momentos ao redor da mesa farta, mas bota farta nisso, e alegre da nona. Isso é Di Paolo, né, minha gente? É um negócio fantástico. Venha saborear a nossa deliciosa sequência de galeta al primo canto. Compartilhe uma experiência única. Aí você estará, então, compartilhando uma experiência única. Di Paolo, siga, @amo-Di-Paolo. Acesse Di Paolo em todos os ambientes e aí você vai ver o que é o melhor galeto do planeta. Dá uma olhada aí. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Voltamos aqui na atividade. Paulo Olímpio Souza. Silvas agora recebeu uma notícia, para mim,
particularmente para todos, infausta notícia. Faleceu no Rio de Janeiro o Paulo José, o ator. Paulo José Gomes de Souza, nascido em Lavras do Sul e meu primo, pelo Gomes e pelo Souza. Mas o orgulho da família de Lavras e do nosso estado, porque pontificou no teatro, no cinema, formou aqui o teatro de equipe, depois foi para o Rio, diretor de cinema, ator de novelas, enfim, um sucesso. Foi casado com a Dina Esfati, com a qual teve filhas, que também seguiram a carreira de atrizes. Paulo José foi sempre um orgulho para a sua família, para os seus pais, tio Arlindo, tia Carmencita e seus irmãos. Paulo José abre uma lacuna aqui no mundo artístico, pela sua trajetória, sua belíssima, criativa, inspirada carreira de ator, diretor, cineasta, enfim, homem de teatro, cinema, telenovela, um orgulho para o Rio Grande e para todos nós, e especialmente para mim, seu primo. Um ator talentoso, sem dúvida nenhuma, uma perda, tanto pela figura humana, pela qualidade profissional, lamentavelmente. Então tá, Bruna, vamos embora então? Então vamos embora. Então... Tá, Silvio Lopes? Fizemos um belo programa. Tá, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Encerramos mais um programa Atividade. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, até às 20h30, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.